Para que ninguém se veja numa situação de aperto financeiro, eu fico especialmente preocupado com perdas decorrentes de seguros mal contratados. Isso porque as perdas podem se dar tanto por você estar talvez pagando caro por um seguro que poderia ser muito mais acessível, ou porque você talvez venha a deixar de receber uma indenização que você acredita que deveria receber, mas que talvez não tenha sido nem mesmo incluída na sua apólice. Então, esse vídeo é para falar de erros frequentes na contratação de seguros que podem custar muito dinheiro para você corrigir com urgência. Eu sou o Eduardo Lara, sou corretor de seguros. Separei aqui uma série de dicas, então, de situações diversas, enfim, que se repetem apenas com algumas variações, mas que inclusive, aliás, comprovam assim minha teoria de que o ideal é a gente evitar contratar seguros em bancos ou cooperativas de crédito, porque a maior parte desses casos acontece com apólices que foram contratadas em bancos, apesar de que não é somente nesses locais que os problemas acontecem. Então, um caso recente, né, e como eu disse, que se repete também com algumas variações, é de um cliente de seguro residencial que estava com cobertura 6 vezes mais alta do que o que ele receberia de fato da seguradora no caso de um sinistro. Isso porque ele acabou contratando para o valor comercial do imóvel e não para o valor necessário para reconstruir, que é o que a seguradora acaba por indenizar, mesmo que você tenha inclusive pagado a mais. Então, nesse e em outros casos, a gente dimensionou corretamente as coberturas, tanto para garantir que se venha a receber o que é necessário de fato para ser possível reconstruir o imóvel, como também para que o cliente pudesse pagar menos a partir de então. Já um outro cliente recebeu a proposta do banco para trocar o seguro de vida que eu havia dimensionado para ele, e a sugestão do banco foi então de que ele trocasse por um outro com coberturas mais baixas, mais caras, além de coberturas que o cliente não precisava, mas para os quais o atendente chamou a atenção no banco como se fosse realmente um problema que o cliente não tivesse aquelas coberturas na apólice atual. E aí, nesse caso, o cliente, por já estar bem orientado, no caso, evitou uma enrascada, enfim, né? Enfim, esses e outros casos até me deixam com a dúvida se é só incompetência de quem vendeu ou se chega a ser má fé mesmo, né? Então vamos ver mais alguns casos aqui. Tem clientes que achavam que não era interessante contratar um seguro residencial, porque a cobertura de furto e roubo garante, segundo as informações que eles haviam recebido até então, um valor muito baixo de reembolso no caso de serem subtraídos bens como TV, computador, etc. E nessa situação, os clientes foram informados que, fora do banco em que haviam se informado, há seguradoras que indenizam até mesmo o valor de novo dos bens. E também se repete muito outra situação, que é quando eu tomo a iniciativa do contato, o cliente dizer que já tem seguro de vida. Então eu insisto para que ele me fale quais são as coberturas, né, os valores de indenização, e aí o que se descobre? Coisas como esta. Pode ter, por exemplo, cobertura apenas por morte, sendo que o cliente é solteiro, sem filhos, sem dependentes financeiros, e por ser autônomo, precisava de cobertura para casos em que ele pudesse ficar afastado do trabalho, garantindo para ele mesmo uma renda caso ele não esteja trabalhando. Ou então, quando por milagre as coberturas que o cliente realmente precisaria constam na apólice, elas muitas vezes estão com um valor de indenização que não garante nenhuma tranquilidade. Um exemplo, se alguém tem uma despesa mensal, digamos, de R$ 5.000 e a cobertura de invalidez é de R$ 20.000,
É possível viver por quantos meses dessa indenização no caso de ser necessário acionar a cobertura? E depois disso, uma pessoa inválida vai viver como, né? Então, em casos assim, eu sempre confiro primeiro quais situações que deixariam o cliente mais desfalcado, para só depois verificar em todas as seguradoras aquela que atende pelo melhor preço. Outros casos envolvendo o seguro residencial são como os de clientes que me procuram querendo renovar o de um imóvel em que eles são inquilinos e onde eles têm então a preocupação também com o conteúdo, né? A parte de imóveis eletroeletrônicos que normalmente é do inquilino, mas cuja apólice tinha cobertura apenas para prédio, sem conteúdo. E a situação às vezes fica mais grave, porque normalmente não está inclusa na apólice a cláusula que reverte parte da indenização também para o inquilino por conta do conteúdo, já que a indenização do seguro residencial é paga para o proprietário do imóvel. E aí, sem essa cláusula, você que é inquilino fica na dependência assim, da boa vontade do proprietário, sem uma garantia na apólice de que você vai receber a sua parte da indenização. Então aqui é feita a orientação para cobrir também o conteúdo, incluindo essa cláusula para que o inquilino então receba a sua parte. Há também um erro comum que envolve situações como essa a seguir, que é muito frequente também em seguros resgatáveis, mas não só nesses casos, que é, por exemplo, quando um cliente perguntou se eu trabalhava com uma seguradora específica, porque ele queria um seguro de vida daquela seguradora, porque ele tinha um amigo que já havia contratado lá e de quem ele havia ouvido falar que era uma ótima seguradora. E de fato era uma excelente seguradora, só que eu falei para ele que ia fazer algo ainda melhor, ou seja, eu iria verificar primeiro o que ele precisaria de cobertura e depois eu verificaria também nessa seguradora em que ele tanto fazia questão, mas além disso consultaria todas as demais melhores seguradoras do mercado para verificar se a gente não conseguiria um melhor preço. Resultado, das 4 coberturas que ele precisava, que era invalidez por acidente, invalidez por doença, doenças graves e uma outra que se chama DIT, Diária de Incapacidade Temporária, pelo menos na maior parte das seguradoras, que é uma cobertura que cobre as situações de afastamento temporário por acidente ou doença, na seguradora que ele tanto queria, só teria 2 dessas coberturas, sendo que uma das que ficaria de fora é justamente a que mais se utiliza no seguro de vida. E agora eu lhe pergunto, se ele tivesse buscado diretamente por aquela seguradora, você acha que teria havido a preocupação em primeiro verificar o que o cliente precisa, sem haver o direcionamento para as únicas soluções que estavam disponíveis naquela seguradora? Então, esse caso deixa bem claro o motivo pelo qual não se deve procurar nem banco, onde normalmente vai haver uma única seguradora parceira para que se possa vender seguro, nem diretamente uma seguradora e também não devemos contratar com um corretor que seja apenas de uma seguradora específica. Então eu citei casos aqui de seguro de vida, de seguro residencial, mas há muita coisa a fazer também em planos de saúde, seguro odontológico, o seguro empresarial, o compreensivo, né? Seguro viagem, seguro auto, seguro de frota, seguro de responsabilidade civil, entre outros, enfim, porque eu acredito assim que só não encontro mais erros de contratação por aí porque acabo não tendo contato com ainda mais pessoas. Então, assim, convém revisar suas apólices se você já tem seguros contratados, né? Seja por conta do dinheiro que você perde por estar pagando a mais ou por conta do que você perde ao não receber o que espera, porque afinal de contas o dinheiro que você deixa de ganhar também conta como perda. E reafirmo,
esses problemas não ocorrem só ao contratar em banco ou cooperativa de crédito ou numa seguradora em especial. Por isso, o corretor de seguros precisa ser escolhido com muito critério. Então, eu fico à disposição. Na descrição desse vídeo consta um link no qual você pode ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou diretamente já solicitar cotações. E lhe peço que, já que eu não tenho como avisar sozinho, né, todas as pessoas que podem estar com seguro mal contratado, que você ajude a fazer um bem aí, encaminhando então as dicas, né, desse vídeo para os seus contatos, ok? Fico à disposição e até a próxima.